Salve, minha gente, como é que vocês estão? Luna Formagem na voz, aqui na Rádio Firebomb, diretamente da Vila Mazei, Itapetininga, interior de São Paulo, periferia rural do nosso grande país. Gente, hoje eu tô com um convidado muito especial aqui, que é o DJ Mancha, Mancha que é DJ, produtor cultural, agitador cultural, fomentador das culturas no geral, também produtor audiovisual e produtor executivo de um documentário muito especial, né? Um filme que foi produzido aqui em Itapetininga. Como é que é o nome do filme? Hip Hop Tapê, a origem. Hip Hop Tapé a origem. E hoje a gente vai bater um papo tanto sobre cultura, como o papel do hip hop na nossa sociedade, e também um pouco sobre a trajetória do nosso convidado. Eu sempre gosto de trazer essas vivências para a gente poder ter referências, poder ecoar vozes e poder ter um espaço de troca também, que as pessoas possam conhecer novas histórias, né? Então, Mancha, seja muito bem-vindo. Maravilha. Eu que agradeço, Luna, pelo Que convite. massa. Muito obrigado mesmo. Fico feliz de você ter vindo aqui nessa tarde fria. Massa. Satisfação total aí estar com você, com o W aqui no Núcleo de Cultura Firebomb, né? Com o seu público aí. Espero também que o meu público contribua também aí para fortalecer cada vez mais o hip hop, esse programa aqui. Sucesso para você aí, Luna. Show de bola, muito obrigado. Então, Mancha, vamos começar conversando sobre o documentário. Eu acho que é legal a gente começar falando sobre isso, né? De onde que surge a ideia de produzir um filme que traga as origens do hip hop em Itapetininga? Então, na verdade, pós-pandemia, eu estava sem trabalho, tal, vendi muita coisa que eu consegui até antes da pandemia, eu acabei vendendo, tal, e eu fui trabalhar no Mato Grosso do Sul, que é na área de hotelaria, que eu trabalhei em 2011 na parte de recreação com criança, né? E fiquei uma temporada lá, né? Da temporada eu voltei para cá, já estava aberto o edital do Paulo Gustavo. Lei Paulo Gustavo. Isso, Aí falei, pô, legal, tal, meu. Aí eu tive a ideia, falei assim, putz, meu, eu tenho mais de 100 fitas VHS aqui, né, que na época, lá em 95, 96, eu tinha uma câmera VHS e eu filmava todos os shows dos rappers que vinham em Itapetininga. Então tinha um registro imenso. Já. Aí eu já fui gravar show do Comando MC, contratado por eles mesmo, lá em São Paulo, Campo de Marte, então eu tenho muita fita, né? E aí surgiu a ideia, conversei com o Maurício Herman, né, que é o produtor do documentário, a empresa dele que produziu, né, escrevemos junto o projeto, falei da ideia, ele abraçou na hora, vamos fazer, e aí a gente fez. Que massa. Da hora. E para quem não conhece, a Lei Paulo Gustavo, ela foi uma lei de fomento à cultura, onde 60% da verba que foi repassada para estados e municípios nessa lei eram voltadas para o audiovisual, né? Então por isso que impactou diretamente o seu filme, essa ideia, né? Isso, aí... Que ano que foi que você fez o projeto? Foi 2023 para 24. Aí lançou em 24 ali Isso. as divulgações. Isso. E agora a gente está tendo a felicidade de lançar esse ano, devido correrias, né, que a gente teve e tal. Como a gente é, digamos assim, marinheiro de primeira viagem na linha de documentário, né? Até, por exemplo, você produzir videoclipe, gravar essas coisas, a gente já tem uma certa noção. Sim. Mas o lance do documentário, então sempre a gente tava, pô, dá pra melhorar aqui, melhorar áudio. Inclusive a gente veio no W, né? Foi a bomba aqui, dar o toque final no áudio, por isso que demorou um pouco também. E tava tendo alguns erros na hora de... Não é erro. Mas retoques finais, sempre tem um retoquinho, isso, né? E a gente quer entregar o melhor pro público, né? Eu acredito que agora, né, o Herman também, o Maurício, ele fez vários cursos, né? E agora o negócio tá redondo. Que mais? Então, já foi divulgado para as pessoas assistirem o filme? O doc a gente fez, a contrapartida era fazer a contrapartida em alguns locais aqui em Itapetininga. Exibições, né, públicas, em escolas, vi que você passou, em espaços culturais. A gente teve a felicidade de ir na UFSCar também. Puta que massa. Puta que massa. E aí lá na UFSCar foi muito legal, sabe por quê? Porque tinha hip hoppers dos anos 90 lá. Que, por exemplo, assim, hoje já são avô, são pai, aí eles se viram no documentário. Daí, caramba, meu, como que você conseguiu isso, cara? Pô, aquele cara que tava dançando era eu, mano. Que massa. Puta que massa, mano, que massa. E aí, mas como que você conseguiu as imagens? Daí, você não lembra de um carinha careca, com a camisa branca, manga comprida? Lembro, então era eu, mano. Porra, mano. Sabe, e aí, tipo, dá pra produzir vários documentários, né? E esse documentário é bom frisar, Luna, que assim, ó, foi um período, esse documentário a gente quis deixar ele enquadrado num período que assim, ó,
1995 e 96 até 2000. Ele tem um recorte aí de 5 anos, então, fim dos anos 90. Isso, é. E daí é o início do Hip Hop Tapê, né, que é uma organização onde jovens se organizaram para trazer cultura, para trazer diversidade para nossa cidade, porque até então não tinha. E quando tinha, era muito precário, e tem o lance do preconceito, da discriminação, do Que era racismo, forte naquela que era época. forte. Não que não tem agora, só que agora tá um pouquinho mais suave, no caso, né? Mas na época era até loucura, tipo, ver um mano fazer grafite, os polícia embaçar, tá ligado? Ver um moleque cantando rap, polícia já querer embaçar. Ah, você tá falando mal do sistema, falando mal da polícia, falando mal de mim. Só que assim, tá falando mal específico de você. Você é um bom policial? Você honra a farda que você veste? Então não é você. Mas a gente sabe que existe, né? Uhum. Tanto que você vê, até hoje ainda existe, né? Existe uma repressão. Isso, a violência policial, a repressão. Então o rap, na verdade, o grafite, né? Então, eu acho que são as duas expressões que mais assim, que protesta e denuncia. Dentro do hip hop. Dentro do hip hop, Daí tem o break também, né? Que se você for ver algumas danças que eles fazem, é um protesto também contra a guerra, contra o exército americano, né? Então tem toda, por exemplo, o Moinho de Vento é um protesto contra o helicóptero que matou muita gente no Vietnã. O break, as pessoas que saíram mutiladas da guerra. Então tem tudo um histórico dentro dessa cultura, sabe? Pode crer. E aí, Mancha, para quem quer assistir o documentário hoje, ele já está disponível nas plataformas ou ainda não? O documentário vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã, às 20 horas. Ah, então amanhã, que dia 11? Dia 11. Dia 11 de agosto. De agosto. Tá o lançamento previsto. Que é o Dia Municipal do Hip Hop de Itapetininga. Ah, a gente tem uma data, tem uma data oficializada, né? Isso, há 3 anos, né? Há 3 anos? Há 3 anos atrás a gente conseguiu essa data, né? Através da mobilização, inclusive você estava também, né? Eu lembro. O W estava também. Então a gente conseguiu juntar uma galera pro governo municipal, né? O legislativo e o executivo ver, opa, precisa mesmo dessa data. Ter esse reconhecimento, né? E ele vai estar disponível em qual plataforma? No YouTube. No YouTube. Por enquanto no YouTube. Sim. E a gente tá pesquisando outras plataformas também para ver se... Massa. Mas é importante a gente ter essas produções audiovisuais no YouTube justamente para as pessoas poderem ter acesso, né, de forma gratuita. Isso, e poder conhecer cada vez mais o trampo, porque às vezes o que estava acontecendo no hip hop aqui em Itapetininga no fim da década de 90 também estava acontecendo em outras cidades, né? Nada é isolado, tudo aqui que a gente vive é uma experiência coletiva, né? Inclusive o GOG fala isso, o GOG, o Japão, a gente foi buscar pessoas que vieram, que a gente trouxe para cá para participar do documentário, né? Até para intercalar as ideias, né? Sim. Né? Porque era um período muito violento também aqui, de muita gangue, né? Então o hip hop, essa organização foi muito importante para união de grande parte dos jovens que faziam parte de certa forma de alguma gangue, né? De alguma equipe que infelizmente que acabava... Que tinha conflitos, né? Isso, que na verdade, eu conversando com um brother hoje, minha mãe tá fazendo fisioterapia, daí tem um brother que eu sempre converso com ele. O que acontecia? As pessoas montavam suas gangues para se proteger. Né? Só que daí com o tempo, né, com o tempo, ficaram grandes essas gangues, né? E aí, infelizmente... Tem a questão também da cooptação pelo crime organizado, que é um tema até mais complexo, né? E pensando a questão do contexto do hip hop no interior paulista, como é que você enxerga isso, né? De que forma que o hip hop impacta as cidades que naquela época tinham ali de 50, 150 mil habitantes? Porque na capital era uma cena, né? São Paulo, ou até cidades um pouquinho maiores como Sorocaba, Campinas, Bauru, já tinha uma cena um pouquinho diferente. Agora, como é que você enxerga isso fora dos grandes centros das regiões metropolitanas, quando a gente vem interiorizando o hip hop? Como é que você enxerga esse impacto, não só nos anos 90, mas ali nos anos 2000 também? Assim, uma parada que eu sempre converso com o pessoal é assim, quando o hip hop chegou em São Paulo, existia os punk, o pessoal do hardcore, o punk rock. Quando o hip hop chegou em São Paulo, o pessoal do punk rock, do hardcore, eles saíram do centro, daí ficou só a galera do hip hop. E Itapetininga, lógico, veio depois, isso lá nos anos 80. E nos anos 90, o que aconteceu? Todo mundo se juntou para fazer a parada. Várias cenas. Tipo,
Né, vai trazer um show de rap, puta, mas tem uns caras da banda de hardcore, de punk rock, ó, Era tem a tudo subversão, né. cara, tem o pessoal do samba. Então o que que a gente fez? Não, vamos chamar todo mundo, porque nós era tudo amigo, meu. E também era a união das culturas periféricas. Isso, então isso que eu vejo um diferencial do hip hop. Eu não sei se, por exemplo, é a mesma situação em Bauru, se é a mesma situação em Sorocaba, só sei que aqui foi assim, foi a junção de todas as tribos, de todas as filosofias periféricas, né, se juntar para organizar. Ainda tem até o Ari Matéria, ele fala: "Talvez se não fosse assim, não teria dado certo", Aham. tá ligado? Pode crer, né, e eu acho que até fazendo um paralelo com os dias atuais, hoje em dia a gente não consegue enxergar, né, esses nichos todos conectados, né, tá ali a galerinha do rap, até dentro do rap hoje já tem subdivisões que não se misturam tanto, galera do rock, galera do samba, mas naquela época houve essa união coletiva, né, Isso, de é. grupos marginalizados culturalmente, isso é muito Uhum. louco, né, cara. E agora falando um pouco sobre você, Mancha, em que época da sua vida que você se conecta e conhece o hip hop? Ó, quando eu vim embora de São Paulo pra cá, eu tinha uns 8 anos. Tu é de São Sou Paulo, de São Paulo, é. Mas eu me considero daqui, porque eu vim muito meio criança criança, pra né. cá, né. Então quando eu venho pra cá, eu já trago uma bagagem de ouvir música do rádio, sabe. Sim, a experiência de ouvir E música na ouvir rádio. aí, pô, cheguei aqui, pá, daí minha madrinha gostava muito de assistir novela. E aí tem uma novela que eu não me lembro o nome, mas aparecia o Nelson Triunfo dançando no comercial dessa novela, Aham. cabelo grande, daí eu me identifiquei muito, né, com o jeito deles, tal. E aí eu comecei a imitar essas pessoas, do jeito que eles faziam. E todo domingo eu ia dançar na praça do cemitério. E isso acho que lá em 91, 92, né. Aí quando foi em 95 para 96 eu conheci essa galera do hip hop Itapê, que Aham. nem era hip hop Itapê, era hip hop Brasil, né. Aí numa conversa lá, tal, eu falei: "Ó, hip hop Brasil já existe, uma galera que dança em Santos, tal". Daí surgiu o nome Hip Hop Itapê e foi batizado como Hip Hop Itapê, né. Então eu acredito que seja mais Nessa nessa época. época aí, é. E aí vai evoluindo, né, e em que fase da sua vida que você começou, por exemplo, a entrar numa dinâmica de ser DJ, por exemplo, né, porque hoje você é conhecido muito como O DJ DJ Mancha, isso, né. é. Então daí nesse meio tempo, quando foi em 95 para 96, surgiu os grupos de rap, né, Aham. surgiu os grupos de rap, e só que eu dançava break, dançava, soul, a gente dança aqui em Itapetininga, tinha muito o lance de dançar a Furacão 2000, que é as músicas do Rio de Janeiro, sabe, Sei. os funk do Rio de Janeiro. Então na época era isso que rolava no CRI, no Dinossauro, tal, essas coisas. Quando eu migro para o DJ, aí eu já tinha montado um grupo de rap chamado AFDS, onde eu era, MC, aí tinha o Fábio Gaspar também que cantava, tinha o Mano Black, e aí a gente chamou o DJ Marquinho, né. E aí, através dele, eu tive interesse também de ser DJ, né, aí trabalhando, e tal, consegui comprar os meus par de toca-disco e comecei também, a discotecar. Acho que Sim. foi 99 para 2000 que eu comecei mesmo a me identificar com a arte do DJ, né, dos Sim. toca-disco. Puta, que massa. Eu acho que em cidades do interior é muito importante ter pessoas como você que trazem essas linguagens, porque às vezes existe uma carência, né, de DJs que tem essa raiz do hip hop mesmo, né, de saber fazer o scratch, de saber, fazer a levada que acompanha o MC, principalmente. A cultura do mestre de cerimônias, na verdade, ela, por mais que existam muitos MCs, eu não sei se eles estão tão conectados com a cultura do que é o mestre de cerimônias que era nos anos 90, anos Uhum. 2000, né, muito MC de batalha. Agora MC cerimonialista, a gente vê que são São poucos, né. poucos, né. E mesma coisa de DJ, é muito DJ de noite, de pendrive, de música mais popular até mesmo, mas poucos DJs que tem aquela coisa de ter o seu equipamento, de fazer o scratch, de ter essa cultura vibrante do hip hop. Aham. Acho que isso é muito da hora quando a gente pensa cidades do interior, porque, quebrar padrões até mesmo na subcultura, né, Uhum. retomar um pouco isso. E quando a gente pensa isso, Mancha, o documentário que você produziu também, ele traz essas questões dos DJs da época, dos mestres de Traz, cerimônias, ou era uma traz, coisa mais de mostrar a cena? traz. Porque assim, quando a gente teve a ideia, de falar sobre o hip hop tapê, porque há uma pequena diferença e a galera mais nova não acho que não conseguiu perceber, até pelo formato que foi levado o documentário. Aham. Quando você fala hip hop tapê, é uma organização de jovens que trouxeram os grupos de rap pra cá.
E daí era o Luiz Cláudio, o Batata, o Rogerinho, o Japinha, eu, o Zureta, o Negão, o Santana e o Ari. Então é essa galerinha que era o Hip Hop Tapê. Aham. Então era pra só eles falar dentro do documentário, sabe? Só que daí eu falei, mano, mas teve muita gente, mano, que contribuiu, mano. Teve muito DJ que contribuiu, teve uma galera que dançou que contribuiu. Então, mano, vamos abrir esse leque aí pra galera que não fazia parte dessa organização, mas de alguma forma fortaleceu, Aham. tá ligado? Então esse é um diferencial dentro desse documentário, né? Chamar outras pessoas que não faziam parte. O W, por exemplo, o W ele não fazia parte do Hip Hop Tapê, só que ele tem o Faia Bomb. Puta, vamos ter que chamar o cara, meu, porque o cara foi uma peça fundamental Pra pra cena. cena, né? Pra cena. Daí, no fim, abriu esse leque pra outras pessoas que não eram do Hip Hop Tapê, mas de alguma forma Colaboraram, colaboraram né? e são também, né, meu? E são E que também. até hoje ainda são desse processo Isso. coletivo cultural do hip hop na cidade, né? Uhum. De Itapê, não necessariamente hip hop de Itapê. E Mancha, como é que você diria, ou melhor dizendo, de que forma que você enxerga que o documentário Hip Hop Tapê ele pode impactar positivamente as pessoas e ajudar a manter viva essa memória do hip hop no interior paulista, mas também em Itapetininga especificamente? Ó, eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. A gente viu muito nas exibições, pessoas vinham falar pra gente, tipo assim: "Nossa, meu, não sabia que hip hop era isso, meu. Eu pensei que era um monte de moleque maloqueiro, que usava droga, que saía brigar, e o que vocês mostram ali não é, meu. Puta, me perdoe, eu pensava errado de Porque não vocês". é só a música, a cultura, tem o trabalho social dentro de tudo Isso, isso, né? isso. Que nem, por exemplo, o hip hop me levou para trabalhar na casa do adolescente, aonde eu ensinei a arte para esses jovens. Muitos jovens que fizeram ali, hoje têm o seu equipamentinho, né, hoje compõem sua música de rap, grava. Outros, infelizmente não conseguiram por devido, constituíram família muito cedo, mas só o fato deles terem constituído família mais cedo, aí eu vejo como, putz, meu, uma semente que foi plantada ali, né, que não partiu para outro caminho, partiu para um caminho que é saudável, né, é saudável para a mãe, para o pai, para o avô, Para ele para ele mesmo. mesmo. Então é correto dizer, né, que É o hip hop ele foi uma ferramenta de resgate de indivíduos também. isso, de transformação, eu acredito, assim, tipo, de transformar vidas, de salvar vidas mesmo, sabe. Eu trabalhei também na Fundação Casa durante um ano, e tinha um jovem lá, ele falou assim: "Ó, se eu seguisse o exemplo do meu primo, do Gui, eu hoje eu não estaria preso aqui na Fundação Casa". Daí daí eu pensei: "Pô, verdade, mano, olha só o que esse moleque tá falando pra mim". Ele ia na casa do adolescente, ele fazia outras atividades, mas atividades, assim, muitos iam só para se alimentar, porque às vezes não tinha todas as refeições na casa, Sim. e acaba indo para um projeto para ter essa possibilidade Um de se mínimo de alimentar, de dignidade, né? dignidade. Só que daí, com o tempo, né, com o tempo, infelizmente, por causa da política, a casa do adolescente acabou fechando, né, por uma má gestão, né, na nossa cidade, que infelizmente, a gente perdeu essa casa do adolescente, né. E depois disso eu acabei encontrando esse jovem e falei assim: "Ó, se eu tivesse seguido o exemplo do meu primo, do Guilherme, que é o MC Geek, moleque bom de batalha na época, eu não estaria aqui hoje". Daí bom, e o pior que é verdade, mano, o seu primo tá no Instituto Federal, tá estudando, tá fazendo, eu não sei se era mecatrônica ou mecânico, alguma coisa assim que ele estava Aham, estudando. Hoje tem uma família, sabe. pode crer. Então eu acredito que o hip hop é um mecanismo de transformação e até de salvar vidas. Sim. Eu vejo por mim também, né, porque na época existia muitas tretas, muita violência, e eu acredito que se não fosse o hip hop, talvez até eu não estaria aqui hoje, podendo conversar com você, podendo dar aula, podendo abrir a mente de jovens, porque o que eu via na casa do adolescente é assim, ó, muitos jovens, eles se abrem com você, porque ele vê em você uma pessoa: "Pô, é de confiança esse cara". E aí ele se abre com você e não se abre com o pai e com a mãe. E aí ele sente confiança em você, Sim. né. E aí a hora onde você entra e fala: "Ó, pô, eu até fico agradecido de você ter essa abertura, né, você ter dado essa abertura, mas se conselho for bom pra você, segue por esse caminho aqui, ó.
Ó, tá vendo ali, ó, hoje você faz aula de DJ, MC, não faz? Faz. Sabe lá no Senac, tá tendo um curso lá, Casa Adolescente tá em parceria com eles. Faz um curso lá no Senac, no Cepron, Ah, sabe? E eu acredito que é o hip hop que faz isso, sim. né? Nossa, e para além do hip hop, né, dá para ver que a Casa Adolescente, né, por mais que ela não exista mais, ela é uma política pública, né, de uma forma ou de outra. E às vezes políticas públicas conectam o hip hop com população marginalizada, carente e transforma vidas, né? Uhum. E eu queria até ouvir você um pouco sobre isso. Como é que você enxerga essa importância da gente fomentar políticas públicas culturais dentro dos espaços nesse resgate de indivíduos? Ah, eu acho de extrema importância, né, eu acredito que o poder público tem que olhar com um Tem um olhar mais, dever, né? tem um dever, é isso, olhar com um olhar mais atento, né, mais visionário, porque o hip hop ele tem muito a contribuir com o poder público. Aonde, por exemplo, o pai e a mãe não vai e o poder público não consegue ir, o hip hop consegue. Um exemplo é a Casa Nacional do Hip Hop, né, com uma política pública agora que Isso, está surgindo. Enfim, às né. vezes, né, a cultura chega onde o poder não chega, né? O hip hop na escola, que também tem um projeto também do governo federal, né. E eu acredito que é isso, meu, o hip hop ele tem muito a contribuir, né. Tem uma parada muito da hora, assim, que eu lembro nos anos no finalzinho dos anos 90, eu fui pra casa do hip hop Diadema, que nem era a casa do hip hop, era Centro Cultural Canhema. Uhum. E era de um lado era uma boca de tráfico e do outro. E aí um dia eu fui ver o livro lá, tal, tinha uma perfuração de bala no livro. Uhum. Daí eu falei: "Nossa, meu, que bagulho louco". E Diadema, meu, não é Itapetininga lá, o bagulho é louco, né, meu. Uhum. E aí eles, no finalzinho dos anos 90, eles conseguem o Centro Cultural Canhema, transformam o Centro Cultural Canhema em casa do hip hop, transforma a primeira casa do hip hop da América Latina e faz uma transformação na vida dos jovens e no redor inteiro. Tanto que até as bocas de tráfico dali se 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 afastaram. afastaram dali para deixar acontecer aquele movimento ali de transformação, né, de resgate da juventude, né, meu, e lá ali saíram muitas crew de break, muitos grafiteiros, Muitos os artistas, né? artistas hoje que vivem de arte, né, inclusive, infelizmente nós aqui a gente não consegue viver de arte, né, a gente tem que ter um subterfúgio ali para fazer acontecer, para você ter um dinheiro, Sim, né. Mas lá eles conseguiram fazer isso, né. Hoje tem artistas que se se fizeram lá na casa do hip hop que hoje ganharam o mundo, né. pode crer. Cara, eu acho que até fica esse relato ele fica até de uma lição boa pra gente fechar o podcast, né? Ver que até num concreto, na rachadura do concreto, a gente pode fazer uma flor nascer e florescer um jardim em volta, Com certeza, com né? certeza. Mancha, que último recado você deixaria para quem tá nos ouvindo aqui hoje? Puxa, meu, Depois de tudo que a gente depois de tudo que a gente conversou, né? conversou, putz, meu, acho que assim, eu por eu trabalhar muito com criança, não só na parte de hip hop, né, como também na parte de hotelaria com recreação com criança, eu digo para os pais, assim, observe seus filhos, sabe. Se seu filho quiser jogar uma bola, quiser fazer arte, apoie seu filho com o que ele quer fazer, se aproxime dele, né. Que tem uma frase lá nos anos 90, eu não me lembro quem que escreveu ali perto do BR, tipo assim, que o crime, ele ele pega seu filho porque o Estado o abandonou, né. E também tem muito do lance dos pais também, né. Às vezes o pai puder trabalhar, nessa escala 6 por 1 aí que arrebenta, né. Também espero que consiga essa escala 5 por 2 que, né, que seja Muito aprovada, é importante. muito importante, principalmente para as mães solo, né, para as mães solo que infelizmente no nosso Brasil é uma fatia muito grande, né, de das mães solo. Então é isso, meu, observem seus filhos, se seus filhos quiserem fazer arte, apoie, se quiser jogar uma bola, apoie, né. E uma outra coisa também, dia 11 de agosto, amanhã às 20 horas lançamento do documentário lá no Da YouTube. hora, muito bom. Quando sair esse episódio aqui, para quem tá nos ouvindo, o documentário já vai estar no ar, Aham. né? Esse programa que ele tá programado para sair mais ou menos daqui 15 dias depois que a gente gravar ele, que a gente já tem um programa Ah, que saiu tá. hoje, daí vai
Tem o programa que saiu, que é do Cello Gasparini, lá de Tatuí, né? O Cello recebeu a gente lá na casa dele, na capital da música, trocando uma ideia muito boa, inclusive deixo aqui a recomendação para você ouvir, conhecer um pouco mais sobre o papel da cultura no acolhimento, na diversidade. Eu acho que hoje a nossa conversa ela foi muito nesse sentido também, de como que o hip hop, a cultura, ela consegue fortalecer a diversidade, fomentar o debate, mas também acolher indivíduos que o Estado nega muitas vezes, né? Isso é uma coisa que eu sempre penso, como o Estado ele tem as suas falhas e a cultura muitas vezes preenche essas lacunas. Uhum. E você, com certeza, foi um agente cultural que preencheu essas lacunas, seja com a sua trajetória, com o filme. Eu fico muito feliz em ter recebido você aqui hoje, Mancha. Massa, Muito bom. eu que agradeço o convite aí, porque é de extrema importância, meios de comunicação no seu formato, né, o formato que você está fazendo, o lance do formato que o W está fazendo com a rádio, é de extrema importância para levar informação e conhecimento para as pessoas que infelizmente não conseguem, né, você vê, vamos voltar de novo na escala 6x1 lá, que as pessoas saem do seu trabalho, voltam, tomam banho, jantam, dormem, depois aquela coisa toda. Rotina exaustiva. Isso, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para ouvir uma música, não tem tempo para levar as crianças no parque, dar uma volta. Então, projetos como esse aqui é importante para disseminar essas informações, esse conhecimento, né. Massa. Então, gente, lembrando, aqui o nosso podcast Quando Vozes, ele é um trabalho 100% independente, a gente faz aqui com o nosso suor, sangue e com os nossos tempos livres no meio da rotina. É uma produção original aqui da Rádio Firebomb, que vem aberto esse espaço, dado todo o suporte para as ideias que eu venho trazendo aqui muito loucas. Deixar um agradecimento para o WM, que sempre vem apoiando esse projeto. E para todo mundo que tem nos acompanhado. A gente tem tido aí as pessoas acompanhando no YouTube, no Spotify, curtindo os nossos cortes aí nas redes sociais, engajando, incentivando, dando sugestões de pessoas para conversar. E eu fico nesse garimpo, né, encontrando as pessoas que eu acho que podem colaborar com algum tema que tem a ver com a cultura, que tem a ver com o público que está nos acompanhando. Né? Então deixo aqui o convite para estar seguindo o Mancha no Instagram. Como é que tá o seu perfil lá? Tá, DJ Mancha Oficial. DJ Mancha Oficial. E o filme tem perfil também ou não? Tá no DJ Mancha, daí Hip Hop Tapê no YouTube. Boa. Também acompanhem lá o nosso perfil no Instagram, @ecoandovozes. Também quem quiser me seguir tá lá, @lunaformage. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Ecoando Vozes. Agradeço muito você que ouviu até aqui e até a próxima, galera. Fui!